Amém. E no livro de Hebreus, no capítulo 12, 4, diz que essa palavra ela é viva, ela é poderosa e ela tem o poder de mudar e transformar as nossas vidas. Em Efésios 4, 6 diz que Deus, Ele age por meio de nós. E se esta palavra é viva e Deus age por meio de nós, abra o seu coração nesta noite. Em Hebreus 3, versículos 7 e 8 diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, não amanhã e nem depois, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ainda que você venha ouvir nesta noite uma palavra de exortação, uma palavra de correção, aceite, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Em Hebreus 12, 6 ao 8 diz que Deus, Ele corrige ao filho que ama. E se estáis sem correção, já não sois filhos, sim um bastardo. E se nós que aqui estamos amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, nós iremos ouvir e guardar no nosso coração para não pecar contra Deus. E no livro de João 14, 21 diz: aquele que guarda a minha palavra, este é o que me ama. Amém? Então, se você ama a Deus, você ama a palavra, você vai ouvir e vai guardar no seu coração para não pecar contra Deus. Oremos. Senhor de poder e de glória, Senhor de misericórdia, Pai amado e querido, nesta noite, Senhor, estamos aqui diante de Ti, pela Tua graça e misericórdia, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, derramar da Tua graça e misericórdia, retirar de mim, meu Pai, toda soberba, todas setas e dados de Satanás nesta noite, que venha cair por terra, e que o Senhor, meu Deus, possa me usar, segundo o Teu Espírito Santo e o Teu querer, e que eu não venha falar, meu Pai, aqui, nada de mim mesmo, Pai, nenhuma chocarrice, nenhuma meninice, nenhuma heresia, meu Pai, mas que eu venha falar segundo o Teu Espírito Santo, meu Pai, que eu venha meditar, meu Pai, que eu venha, meu Pai, lecionar a Tua palavra com o Teu amor, com o Teu Espírito Santo e com a Tua sabedoria, meu Pai. Repreenda toda a potestade do ar, da terra e do mar, todos os demônios que sejam paralisados e repreendidos pelo poder, meu Pai, da Tua palavra nesta noite. Tudo que não Te agrada, não Te pertence, meu Deus, que saia em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor ministrou uma palavra em meu coração, a qual eu vou passar para os irmãos. Vamos abrir aí no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Glória seja dada. Jonas, capítulo 1. Vou esperar a igreja achar para lermos juntos. Vou tentar ser breve aqui também, porque tem ensaio, né? Jesus Cristo. Jonas capítulo 1, versículo 1, eu vou ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Irmãos, aqui nós podemos ver e entender, através da palavra de Deus, o momento em que Deus, Ele chega, Ele vem ao profeta Jonas e diz: filho de Amitai, dispõe-te, ou seja, põe-te de pé, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, clama, prega contra Nínive, porque o seu pecado subiu diante de mim, está fedendo nas minhas narinas. Entenda, meu irmão,
que a responsabilidade a qual Deus colocou aqui nas mãos de Jonas não é uma pequena responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Entenda que no momento em que Deus dá a oportunidade para o servo, para o profeta ministrar, lecionar a sua palavra, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós não podemos assumir uma tribuna para falar qualquer coisa. Não podemos falar qualquer besteira, nem uma heresia, porque cada palavra que sair da minha boca, da nossa boca, daquele que prega, ele vai prestar contas. Entenda que a responsabilidade de Jonas aqui é muito grande. Ele fala: Jonas, vai a Nínive, a grande cidade. Entenda que Nínive não é uma cidadezinha qualquer, não é uma cidade pequena. Nínive é uma cidade muito grande, não é uma aldeia nem um vilarejo, é uma grande cidade. Se você quiser contemplar isso que eu estou dizendo, identificar, Gênesis capítulo 10, verso 12, diz que Nínive vai dizer para você que Nínive era uma grande cidade. Meus irmãos, para você ter uma ideia, Nínive era a capital do Império Assírio, ou seja, Nínive era uma grande capital. Olha a responsabilidade de Jonas de ir a uma grande cidade. Talvez Jonas nunca houvesse colocado seus pés em uma grande cidade, em uma grande capital, mas talvez já tivesse os seus ouvidos ouvir a respeito de Nínive, da sua perversidade, da sua crueldade, da sua maldade. Olha a responsabilidade deste homem. Não era pequeno, era grande. E Jonas, coitado, homem simples e humilde, hebreu, vivia nas colinas de Samaria. O que ele vai fazer na capital de Nínive? Né? Mas quando de repente ele ouve uma voz ecoar em seus ouvidos dizendo: Ei, filho de Amitai, dispõe-te e vai a Nínive pregar a minha palavra contra aquela cidade, porque o pecado já subiu diante de mim e cheira mal. Ou seja, Deus estava falando que não suportava mais o cheiro do pecado, o cheiro da iniquidade daquela cidade nas suas narinas. O pecado fede diante de Deus. Jonas, de imediato, ele se dispôs, pegou o seu saquinho, né, colocou as suas roupas, foi nas costas, e foi-se embora. Mas para onde? Para Tarso? Não. Ele foi a Jope. Ele foi ao cais mais próximo, que ali estavam os navios encostados, ancorados, prontos e preparados para sair, partir em viagem para Tarsis. E ao chegar lá, ele se depara com o navio que está prestes a sair, já está arrancando as âncoras, as cordas, e ele chega. Para onde esse navio vai? Isso é a minha reflexão, para Tarsis. É esse mesmo. Quanto a passagem tanto? Então toma, eu vou aqui. Mas espera aí, para onde é que você vai com tanta pressa? Acaso você roubou, está querendo fugir? Matou alguém, está querendo fugir? Alguém está querendo te matar? Não é isso. É porque eu recebi uma ordem de ir a Nínive e eu não quero ir para lá. É só isso, Então tá bom, entra aí. Jonas entrou naquele navio pensando que estava fugindo de Deus, pensando que estava escondido de Deus. Mas mal sabia ele, irmãos, que Deus estava contemplando a sua desobediência, estava contemplando ele a olho nu, assim como eu estou vendo todos vocês aqui. Ele pensou de se esconder, de estar escondido, mas não estava, irmãos. De Deus ninguém se esconde e nem esconde nada de Deus, irmãos. Você pode estar aonde você estiver, esteja no Japão, nos Estados Unidos, no Ceará, Deus, Ele está lá te vendo também.
Porque Isaías diz 66:1 que essa terra é estrado dos seus pés. Aleluia, Jesus. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem como você esconder o seu pecado de Deus. Não tem como você esconder a sua desobediência de Deus. Não tem como. Deus, Ele está vendo todas as coisas e contemplando tudo. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Aleluia. Para nós testificar esta palavra. Hebreus capítulo 4, já vou lendo. Verso 3 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aí, meu irmão, não tem como. Pode fugir, pode correr para onde você quiser. Você pode cavar uma cova, um buraco mais profundo que quiser e se esconder lá dentro mesmo. Assim Deus, Ele está te vendo. Deus está te vendo onde quer que você esteja. Deus está te vendo na tua sala, na tua cozinha, se você está fofocando. Deus está te vendo na sala, diante do ninho de Lúcifer, naquela televisão que você está assistindo. Deus, Ele está te vendo no banheiro, no quarto, no teu celular, o que tu está vendo, o que tu está assistindo, o que tu está fazendo. Deus, Ele está te vendo a caminho do trabalho, indo e volta. Deus, Ele está te vendo lá no teu trabalho. Deus, Ele sabe o que você está fazendo escondido. E não há nada oculto que não venha a ser revelado, porque Deus, Ele é Deus. Pode tentar se esconder de qualquer forma. O irmão não está te vendo, o pastor não está te vendo, isso, aquilo não está te vendo. Mas Deus, Ele está te vendo. Aleluia. Jonas pensou, meu irmão, que Deus não estava vendo ele. Pensando ele que estava lá no fundo do navio, lá de boa, dormindo, que Deus, não estava vendo. Se enganou-se. Mal sabia ele da tempestade que Deus ia causar por causa da sua desobediência. Talvez hoje, em nossos dias atuais, muitos se encontram assim, pensando que Deus não está vendo a desobediência e o pecado da humanidade, e principalmente da igreja que está agindo na hipocrisia. Pensam que não está vendo. Deus não está fazendo nada, está de boa, estou sossegado, está tranquilo. Ei, a palavra aqui disse que vai chegar o dia e a hora em que você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que você fez e faz por meio do seu corpo. Está chegando o dia, está chegando a hora, e não tarda, porque Jesus, Ele está às portas. Portanto, não é mais tempo de brincar de ser igreja, de ser crente, de ser cristão, de ser levita, de ser pregador, de ser isso ou aquilo. Não há mais tempo. Se converta, coloque-se na posição, obedeça a verdade, a palavra de Deus, enquanto há tempo, a chance e a oportunidade para a sua vida, meu irmão. Porque quando o dia e a hora chegar, não há mais tempo. Quando Jesus resolver recolher a sua igreja, não há mais tempo para aqueles que ficarem. Ou se você partir no pecado, não tem mais tempo, vai ser lançado no inferno, não tem jeito. É a Bíblia, ela diz: o pecado, ela leva à morte, e a morte também te lança ao inferno, dependendo da tua morte. Portanto, vamos nos converter, vamos viver o Evangelho, a verdade, a palavra de Deus assim como ela é. Porque a Bíblia, nós temos que viver, nós temos que obedecer o seu Evangelho, a sua verdade, a sua palavra, não tem para onde correr. Aleluia. Portanto, meus irmãos, vocês que aí estão, se alguém partir no pecado, dentro da igreja, e o líder, o pastor, aquele que prega, recebeu a responsabilidade de ministrar a palavra, falar aquilo que Deus fala, ele tem que falar, ele não tem que se ausentar, ele tem que expor o seu pecado, falar para você que você está no erro, que você está na falha, que você tem que se arrepender, porque se você morrer no pecado, você vai para o inferno. E se você
morrer dessa forma, e o líder, o pastor, a liderança que está ali assumindo a responsabilidade não te alertar, Deus vai cobrar o teu sangue das mãos dele. Portanto, Jonas aqui recebeu a responsabilidade de ir a Nínive fazer o quê? Pregar o evangelho, pregar a verdade, pregar a palavra. Ou você acha que Deus deu uma ordem a Jonas? Olha, Jonas, vai a Nínive, leva lá uma palavra mansa, uma palavra bonita de conforto, de consolo para aquelas pessoas, ela permanecer no seu pecado, na sua iniquidade. Leva lá uma palavra de bênção, de vitória, de cura, de milagre. Você acha, se Deus tivesse mandado Jonas levar uma palavra dessa, aquelas vidas, aquelas almas teriam se arrependido dos seus pecados? Teria não, meu irmão. A mesma coisa é nos nossos dias de hoje. Se nós não pregarmos a verdade, a palavra, expor o teu pecado e você não se arrepender, não tem como. Se nós pregarmos e você se arrepender, louvado seja Deus, e se não se arrepender, nós fizemos a nossa parte de pregar a verdade, de pregar o evangelho, a palavra. Mas hoje não se pode mais pregar a verdade, não se pode mais pregar a palavra. As pessoas recuam, não pode mais falar do batom, da maquiagem, da vaidade, não pode mais falar da prostituição, da lascívia, da sensualidade, não pode mais falar das traições, dos homicídios, do cigarro, das bebidas. Por quê? A igreja não enche, a igreja não fica, não permanece, não pode tocar mais na ferida. Que negócio é esse, irmão? Você prefere ir para o inferno de que largar uma simples coisa por amor a Deus? A tua alma é muito mais importante do que uma porcaria, coisa inútil. A tua alma, ela foi comprada, não foi por besteira, foi por sangue, meu irmão. Foi por sangue derramado na cruz do Calvário. A tua alma é de grande valor, meu irmão. Você tem valor para Deus, mas você simplesmente se desvaloriza. Não é Deus, é você que se desvaloriza, se desvanecendo no pecado, nas vaidades, nas coisas indecentes deste mundo. Deus não se agrada. Todo pecado leva à morte, leva ao inferno. Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado. Eu não sou santo, mas estou buscando a santificação e a perfeição que Deus tem para a minha vida. Faça você também, meu irmão. Porque a palavra diz: sede santo, porque eu sou santo, e perfeito, porque eu sou perfeito. Agora, se você não abre o coração para a palavra, não quer ser santo, não quer ser perfeito, aí é um problema seu. Ah, santo só Jesus, santo só Jesus. Mas Deus também designou uma santidade, uma pureza para você alcançar a salvação. Pode ser que você não alcance a santidade, a pureza de Deus, mas você tem uma santidade, uma pureza, a qual vai conseguir te salvar. Cabe a você aceitar e querer. Agora, se você não quiser, não vai reclamar com Deus no último dia, porque Deus, Ele fala, e Ele tem falado através da Bíblia, da palavra que é vida, que é poder, através dos seus servos e servas, que Ele fala através da sua palavra, que Ele age por meio de nós. Portanto, temos que aceitar a palavra, temos que aceitar o evangelho, a verdade. O que é que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, porque dias irão em que pessoas não darão mais ouvido à verdade, à sua palavra. Antes eles terão comichões nos seus ouvidos, dando ouvido, atenção à heresia destruidoras. O que é isso? O evangelho falso, mentiroso, enganoso que está aí fora. Mas nós não temos que aceitar esse evangelho. Não temos que aceitar essas mentiras, essas heresias destruidoras. Está faltando hoje, irmãos, homens que nem João Batista, profetas,
Aonde ele estava ali batizando de muitos, dos saduceus e fariseus, ou seja, homens da lei, líderes religiosos, vieram até ele. Para quê? Para se arrepender dos seus pecados, para ser batizado? Não. Para indagar, para ver, para criticar. Mas ele lhes disse: raça de víboras, quem vos induz a fugir da ira vindoura? Quem é que vai induzir eu e você, meu irmão, fugir da ira que está por vir, que está prestes a ser derramada nessa terra, sobre o Brasil? Ou você acha que Deus está de boa, tranquilo com o seu pecado? Você acha que o pecado não está cheirando nas narinas de Deus? Você acha que Deus está alegre? Você acha que Deus está contente? Você acha que a taça da ira de Deus não está prestes a ser derramada? Você está enganado. Converta-se enquanto é tempo. Você acha que João Batista pegou pesado? Pegou não. Você acha que eu estou pegando pesado? Estou não. Porque a palavra, Jesus, ele também falou lá em Mateus 12:33, a mesma palavra que João Batista. E lá em Mateus 23, quero que vocês abram lá. Mateus 23. Jesus falou também essas mesmas palavras, irmãos. Portanto, aceite o Evangelho, aceite a verdade, aceite a palavra de Deus. A palavra que estás ouvindo aqui não é minha, é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mateus 23, versículo 33. Veja, ouça o que Jesus falou: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Não é eu que estou falando, meu irmão, é a Bíblia, é a palavra. Raça de víboras, quem vos induz a escapar da ira vindoura, da condenação do inferno? É a palavra de Deus. Jesus nos falou essas palavras. Portanto, nós temos que tomar posse, crer, acreditar na verdade, na palavra de Deus, porque o inferno, meu irmão, ele existe. O céu também, mas o inferno ele existe também. O inferno não é fábula, o inferno ele é real, meu irmão. Se você não se pôr na posição, não viver uma vida santa, em obediência, em santidade, em todos os modos, em todos os traços da tua vida, desde a planta dos pés ao alto da tua cabeça, não é só as tuas vestes não, tá? É a planta dos pés ao alto da tua cabeça. Se você não viver, você vai infelizmente para o inferno. E lá, meu irmão, lá no inferno não tem oxigênio não, tá? Lá não tem chuva, não tem água, não tem sol, não tem lua. Lá não tem ar para você respirar, não tem água. Não tem nada disso. É chama, fogo e tormento. É tudo isso. O inferno espera essas pessoas que andam nas suas lascivas, vaidade e diversos outros pecados. O diabo ele tem trabalhado grandemente nesses últimos dias, entrado nas igrejas e no mundo aí fora e ganhado multidões de almas. Portanto, fuja, meu irmão, que nem a palavra diz: quem vos induz a escapar da ira do inferno, do fogo do inferno? Preste atenção, é sério. A coisa aqui é séria, não é brincadeira, irmãos. Nós não estamos para brincar de ser crente, de ser evangélico. Chega, passou o tempo da moda evangélica. Agora é tempo de se converter. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar uma igreja santa, lavada e remida. Não é de qualquer jeito que você vai subir. Não é de qualquer jeito. Portanto, vamos abandonar de uma vez por todas este mundo. Não ande seguindo as modas mundanas, vivendo segundo o recurso do mundo, porque não agradam a Deus. Vamos ver em Romanos 12, rapidamente, Romanos 12, 2, eu já vou lendo aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, Aleluia. não se conforme com este século. Este século não tem coisa boa para você, meu irmão. Saia do seu pecado. Abandone este mundo de pecado. O diabo está te enganando, te induzindo ao erro, ao pecado, vivendo momentos de prazer e de alegria, mundanas e passageiras, mas tudo é enganação do inferno, enganação do diabo para te levar para o inferno. E você sabe qual que é a boa e a vontade de Deus para a sua vida? Deus, Ele tem grandes coisas, maravilhas para fazer na minha e na tua vida, coisas grandes, meu irmão. Só que tem uma coisa que impede de Deus agir, de Deus trabalhar na minha e na tua vida, o que é? Alguém sabe? O pecado. O pecado, ele impede de Deus atender às nossas orações e fazer muitas coisas que Ele tem que fazer na minha e na tua vida. Isaías 59, 1 e diante, vai ler lá, está lá, é Bíblia, é a palavra, é ela que está dizendo que o pecado, ela faz uma separação entre mim e Deus. Não tem como eu me achegar a Deus no pecado. Tem como eu reconhecer os meus pecados, mas você permanecer no pecado, Deus, Ele não vai atender. Tem que se pôr na posição, tem que se arrepender. Por que você acha que Deus atendeu a oração de Jonas? Lá no fundo do oceano, no ventre de uma baleia, respirando ânsia da morte. Por que você acha que Deus atendeu ele? Hein? Foi porque Deus viu que ele estava morrendo lá? Coitadinho, deixa eu tirar ele de lá. Não, meu irmão. Se Jonas não tivesse clamado a Deus na sinceridade do seu coração e na verdade, lá mesmo ele tinha se desmanchado no ventre da baleia. Foi porque Deus, Ele sondou, esquadriou a sinceridade do seu coração e viu que ele tinha se arrependido da sua desobediência, e Deus viu e foi lá e falou para o peixe: vá, lance Jonas na praia. E assim ele obedeceu. Ele é Deus para obedecer, para dar ordens a teu favor. Mas para Deus dar ordem, fazer prodígios e maravilha, derramar bênção na tua vida, tem que haver um arrependimento sincero de coração, meu irmão. Não adianta você clamar, orar: ah, Senhor, eu me arrependo, eu estou arrependido, e Deus está olhando lá, ó. Eu sei o seu coração, viu? Nós servimos um Deus que Ele sonda a mente e os nossos corações, antes mesmo de um pensamento formar na minha mente e no meu coração. Deus já sabe o que eu vou pensar, meu irmão. Não adianta você agir na hipocrisia, falar para Deus que está arrependido e orar. Deus não vai atender, porque Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo que não há sinceridade, que não há verdade. Mas a partir do momento que Deus sonda o teu coração, esquadrinha e vê a verdade, vê a sinceridade, Deus, Ele move os céus a teu favor, meu irmão. Deus, Ele se levanta e age, derrama cura, milagre, bênçãos, o Espírito Santo na tua vida, porque houve sinceridade e arrependimento de corpo, coração e alma. Sabe o que Deus tem para mim e para a tua vida? Para encerrar, 1 Timóteo, em nome de Jesus. Você sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, essa é a boa e agradável vontade para toda a humanidade, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas como que o crente vai chegar ao pleno conhecimento da verdade hoje,
Se o crente não quer mais orar, o crente não quer mais ler a Bíblia, o crente não quer mais jejuar, não quer mais tirar um momento com Deus, é hipócrita, não quer fazer as coisas para Deus na sinceridade, na verdade, no Espírito, quer fazer de qualquer jeito na hipocrisia, pensa que Deus vai salvar, pensa que Deus vai receber. Não, meu irmão, se converta, coloque-se na posição, na obediência com Deus e viva a verdade, viva a palavra de Deus no seu coração. Aceite essa palavra, aceite essa verdade, porque ela não é minha. Aqui foi dada uma responsabilidade e eu a estou cumprindo. Cabe a você aceitar ou não. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas e as palmas do nosso Deus.